Fala pessoal, o canal Zen Invest aqui, e nesse vídeo a gente vai ver se é a vez da Caixa Seguridade, se é a vez a gente investir em Caixa Seguridade. E o que a gente vai ver nesse vídeo? A boa previsão de proventos que a Caixa Seguridade está mostrando que provavelmente terá, a previsão de lucros crescentes que muito provavelmente vai acontecer aí para 2024 e se o pagamento vai se tornar trimestral. Bom pessoal, um ponto importante que eu quero falar antes de iniciar esse vídeo é a questão da reaplicação dos proventos. Aqui tem uma simulação de diferença de rendimentos comparando uma pessoa que não investe os proventos, ou seja, só investe, por exemplo, em Ibovespa, e outra pessoa que investe em Ibovespa, mas reinveste aquele dividendo que ela recebe do Ibovespa. E o que a gente pode ver é que o retorno final dessa pessoa, nesse período desse estudo, é de 3 vezes, mais de 3 vezes maior do que a pessoa que não reinveste os dividendos. Então, a gente tem uma importância muito grande na relação de reinvestimento dos dividendos. A gente tem aqui o retorno do cenário 1, 800%, e do cenário 2, reinvestindo os dividendos, de cerca de 3.000%. E mesmo que você não queira aplicar nas ações, você pode aplicar, por exemplo, em CDI. A gente tem que, aplicando, nem que seja em CDI, você também conseguiria um retorno mais interessante do que apenas investindo em Ibovespa e retirando os dividendos do Ibovespa e não reaplicando eles. Então, mesmo que você não saiba no que reinvestir agora, em qual ação você pretende reinvestir, você ainda não fez o seu rebalanceamento de carteira, só de investir em CDI, só de investir em juros, você já consegue ter um retorno muito mais interessante do que aquela pessoa que retira todos os dividendos, tá? Então, esse é um estudo muito interessante para vocês. Então, caso você receba seus dividendos, pondere na relação de retirar esses dividendos para consumir eles. E a Caixa Seguridade, ela é a maior seguradora atualmente da Bolsa? Atualmente ela não é a maior da Bolsa, mas ela é líder em alguns segmentos, como por exemplo o segmento habitacional. E aqui eu quero mostrar basicamente que os resultados da Caixa Seguridade vêm aumentando conforme o tempo passa. A gente tem uma comparação aqui anual de resultados, dos últimos resultados que a Caixa Seguridade disponibilizou para a gente, de mais de 20%, por exemplo, de mais de 20% de crescimento nas receitas operacionais, comparando trimestre a trimestre. E quando a gente compara os 6 primeiros meses de cada ano, de 2022 e 2023, mais de 36%. Em relação ao lucro líquido, a gente tem um aumento de mais de 20% e comparando também os 6 primeiros meses, mais de 32%, que é um aumento muito expressivo. Já o retorno sobre o patrimônio líquido vem crescendo com o tempo, a gente pode ver que ele estava ali em cerca de 45% e agora atualmente está cerca de 55%, que é bem interessante. E quais serão os próximos pagamentos de dividendos da Caixa Seguridade? Bom, basicamente, se a gente tomar, por exemplo, os últimos pagamentos que a gente desde que Caixa Seguridade, a gente vai ter uma Datacom muito provavelmente agora em outubro, depois a próxima em abril e a próxima em outubro. Então, o que a gente pode esperar basicamente de Caixa Seguridade é esses valores aqui de pagamento, cerca de 4% para esse próximo pagamento que vai vir em outubro, que é um valor muito interessante, mais 4% aí que virá em abril e mais 4% que virá em outubro de 2024. Então, para quem estiver, por exemplo, comprando Caixa de Seguridade antes da Datacom, que muito provavelmente será em outubro de 2023, vai garantir aí cerca de 12%, que é a somatória desses 3 proventos até outubro de 2024, porque você vai estar comprando hoje e vai receber 3 proventos para os próximos 12 meses, muito provavelmente. E esse ano, a Caixa de Seguridade soltou uma notícia que quer começar a distribuir dividendos trimestralmente a partir de 2024. Isso vai ser muito interessante porque quem gosta dessas empresas que distribuem mais dividendos e distribuem de forma rápida para reaplicar esses dividendos, acaba sendo muito interessante porque dividindo em trimestralmente os dividendos, a gente teria basicamente um pagamento de 4 vezes ao ano. E caso de fato mude esses pagamentos para trimestrais, o que a gente teria? Que nesse próximo pagamento de outubro, os mesmos 4% que a gente já iria receber em janeiro, 2%, em abril mais 2%, em julho mais 2%, em outubro mais 2%. Ou seja, a gente teria um pagamento menor em relação ao que a gente teria anteriormente, só que a gente teria também pagamentos mais frequentes. Eu acho muito mais interessante esses pagamentos mais frequentes e mais balanceados e um pouco menores. Eu não sei o que vocês preferem. Caso você tenha alguma preferência, coloque aqui nos comentários. E qual é o meu preço teto para a Caixa de Seguridade? Bom, atualmente ela está cotada em cerca de R$11 e o meu preço teto eu considero esses resultados aqui. Então, de 2023, eu considero que ela vai ter esse resultado. Para 2024, o mercado acredita que o resultado vai aumentar e para 2025 também. Ou seja, a gente tem uma perspectiva positiva para os resultados de Caixa de Seguridade. O lucro por ação tende a aumentar aí praticamente cerca de 30% para 2025. Com isso, a gente consegue projetar os dividendos, né, que a gente terá em Caixa de Seguridade para 2024 e 2025 e também para este ano. E também calcular assim o dividend yield para 2023 cerca de 9%, 2024 cerca de 10% e 2025 cerca de 11% comprando nessas cotações atuais, o que eu acho muito interessante. Então acaba tendo uma boa margem de segurança aí.
O dividend yield médio de Caixa Seguridade, desde que ela fez o IPO, está em cerca de 7%. Considerando que eu quero levar pelo menos 9% de dividend yield aqui para 2023 e 2024 e para 2025 cerca de 8% para meus investimentos em Caixa Seguridade, o meu preço teto seria basicamente cerca de 11,50 para a Caixa Seguridade. Para o ano que vem, para os resultados que a gente teria no ano que vem, cerca de 12,90, então é um valor muito interessante. E para 2025, cerca de R$16, o que dá uma margem de segurança baixa para agora, mas para 2024 e 2025, uma margem de segurança muito boa. Agora fazendo uma conta de padaria, uma conta simples aqui para vocês. Este ano, a gente teria ainda mais 50 a 60 centavos para receber por ação, cerca de 4%, como eu falei anteriormente. Ano que vem, dependendo do payout que eu acredito que vai ficar aqui em cerca de 90%, a gente teria mais R$1,17 para receber, que é cerca de 10%, 10,5% de yield em relação às cotações atual. Então, eu acho muito interessante esse investimento. Estou pensando em aumentar minha posição, mesmo que não esteja numa região tão interessante quando a gente fala de análise técnica, quando a gente vai ver o gráfico, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Só que daí eu não aumentaria uma posição da forma como eu gostaria, de uma mão mais pesada. Eu daria uma segurada um pouco, não compraria, por exemplo, um lote inteiro, talvez 50 ações, talvez 75 ações, algo menor do que um lote por enquanto. E daí, se chegar numa região que eu acho mais interessante de aumentar minha posição e ainda assim ter essas projeções de um yield projetado de mais de 10% para o ano que vem, daí eu posso aumentar a minha posição em uma velocidade maior, comprando posições maiores. Outro ponto que eu acho interessante de falar é que atualmente a Caixa Seguridade está cotada aí a um PL de 9,91. A gente vê que quando ela foi lançada no IPO, as pessoas estavam pagando na Caixa Seguridade para um PL de 13, ou seja, atualmente ela está com lucros melhores e num valor mais barato, o que acarreta que, caso você tenha comprado em 2021 com esse múltiplo mais esticado, muito provavelmente com os resultados que a gente tem atualmente de Caixa Seguridade, comprar neste múltiplo aqui está bem interessante também. E agora, quando a gente olha para o gráfico, para análise técnica de Caixa Seguridade, a gente pode ver duas coisas. A primeira é que a gente está ainda numa região aqui de sobrecomprada, ou seja, aqui é muito mais provável que a cotação caia do que continue crescendo, porque o volume comprador acaba perdendo força. Então, eu acredito que a gente pode ter uma correção mais interessante para os valores aí de Caixa de Seguridade. Porém, essa linha verde aqui, ela é a provável Datacom dos próximos proventos, ou seja, a gente está muito próximo da próxima Datacom. Eu marquei ela basicamente só para eu ficar atento em relação a isso. Então, se eu quiser receber os próximos proventos, investindo em Caixa de Seguridade, eu tenho que fazer a compra aí nessa semana ou na próxima de Caixa de Seguridade. Eu pretendo realizar algum tipo de compra, não sei em qual volume, para receber esses próximos proventos e também os proventos que provavelmente a gente terá em abril de 2024. Se a gente tiver os proventos trimestrais em 2024, então a gente pode ter um provento em janeiro também de 2024. Tá? Em relação ao preço teto, o preço teto de Caixa de Seguridade meu está aqui em 11,50, então está abaixo, a cotação atual está abaixo do meu preço teto e para 2024 é cerca de 12,89, então também está abaixo. Então, querendo ou não, eu tenho uma margem de segurança interessante quando a gente olha apenas para preço teto, mas em relação ao investimento que eu faria, a posição que eu aumentaria de Caixa de Seguridade, eu não acho que está num momento tão interessante assim de eu fazer esse aumento olhando aqui para esse gráfico de momento do RSI, porque está numa região onde a correção de cotação ela é mais provável que aconteça aqui nessa região. Então, se a gente tivesse em um momento diferente para eu fazer esse investimento, como por exemplo o RSI tendendo aqui numa região mais baixa, sobrevendida, eu poderia aumentar minha posição de uma forma mais forte do que eu provavelmente vou fazer. Então, como a gente está próximo da divulgação de resultados e também dos próximos proventos, eu pretendo aumentar a minha posição, pelo menos que um pouco, para conseguir receber mais dividendos e colher os próximos dividendos nos próximos 12 meses, como eu mostrei para vocês ali naquele gráfico que poderia acontecer de distribuição de 4% nas próximas 3 distribuições aí nos próximos 12 meses. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, se inscreva no canal e deixe o curtir no vídeo e também comente o que você achou. Por esse vídeo é isso e até uma próxima.